Porque quando eu comecei, talvez algumas pessoas que me seguem mais raiz saibam, talvez não, mas eu tinha muito medo de me expor também. Eu comecei com um evento ao vivo, e aí eu lembro que eu chegava pro Hugo, que é meu irmão, para quem não sabe, e eu falei assim, Hugo, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer isso sempre. Senta ali do meu lado, porque se eu surtar, isso é, perder, o que eu tinha falado para as pessoas, você retoma de onde eu estava. Então, nos primeiros eventos, Ignição Digital, quiçá a primeira fórmula raiz, a fórmula zero, foi dada comigo e com meu irmão. Eventualmente, depois de um tempo, eu comecei a ganhar um pouco mais de confiança. A prática elimina o desconforto, isso é clássico em qualquer área, né, na área de atuação. E eventualmente fui vencendo, mas eu tinha muito mesmo, medo mesmo. Então, se a gente fala do medo de se expor, é um medo muito presente no ser humano. Você tinha esse medo também, Aline? Com certeza. Eu fiz mestrado e doutorado na USP, na área de Fisiologia Humana. Então, durante 10 anos eu fiquei na bancada, estudando, fazendo pesquisa, com aquele raciocínio, aquela mente de, não, você precisa ser professora universitária, você precisa passar num concurso público, você precisa ser uma funcionária CLT de uma faculdade. Era meu sonho, porque eu fui treinada para isso. E aí, nesse sentido, eu tinha aquela mente que eu deveria seguir essa linha de trabalho. E realmente foi o que eu fiz. Ou seja, eu consegui entrar numa faculdade particular aqui de São Paulo, que é a mais importante que a gente tem, o que para mim na época foi incrível, eu fiquei muito feliz. E obviamente que esse meio que a gente vive é um meio que tem uma certa crítica em relação ao digital. É bem tradicional, né? É muito tradicional, né? Porque a gente foi treinada para ficar numa sala de aula, ensinando, e em certo aspecto, né, a blogueira que tá ali na rede social é algo inadequado. Como que você, professora universitária, doutora, vai se expor assim na rede social? Então veio muita crítica, especialmente das minhas colegas, não só a da faculdade que eu dava aula, mas entre outras também, nutricionistas, professoras. E aí, para mim, aquilo eu ficava pensando, Rafa, e agora, Rafa? Será que elas não estão certas? Será que realmente não é muito inadequado eu ficar aqui expondo meu conhecimento? Será que não é antiético isso? Eu vender cursos para profissionais? Será que eu estou errada? Será que eu estou certa? Então, pra gente foi uma angústia, assim, muito grande. E realmente as pessoas, quando falam, elas são bem agressivas, né? Então, você é antiética, Aline? Como que você está se expondo assim na rede social? Como é que você faz isso com a sua profissão, Aline? Então, a cada hora eu ficava pensando, será que elas não estão certas? Será que realmente não devo desistir? Então, foi um medo pra mim, assim, muito grande no começo. E a Rafa que foi todo o meu suporte, que me guiou, porque choramos muito juntas sozinhas. Uma coisa que também, estudando nós como criaturas, a gente tende a dar muito mais atenção para os comentários negativos do que para os positivos. É uma atenção. Nosso cérebro está procurando ameaças o tempo inteiro. No tempo das cavernas, segundo esses autores, pô, tava tudo certinho, mas se tivesse um leão ali, opa, o leão. Você esquece o resto, é só o leão. E de 100 comentários, às vezes acontece comigo, às vezes, pô, eu entro aqui, tem uma galera massa, eu sei que a galera que tá aqui é raiz, e tem sempre um comentário extremamente negativo. E adivinha o que pega na atenção da criatura, do animal, Érico? É o comentário negativo. E aquilo, um comentário positivo, me deixa bem, que legal, mas o negativo me tira da zona de conforto, me faz querer sair. Isso acontece com vocês também? Vocês tendem a dar, assim, por natureza, mais peso ao comentário negativo, mesmo que ele seja menor? E se sim, como é que vocês lidam com isso? Sim, na verdade sim. Mas a questão, sabe o que eu acho, Érico? Com o tempo a gente vai acostumando e a gente consegue enxergar isso de uma maneira até positiva. Porque alguns comentários que são negativos, a gente consegue pensar, será que essa pessoa está realmente certa? E eu posso evoluir em algum momento nesse sentido? Ou será que é bobagem o que ela falou? Então é saber eu filtrar também o que é real, o que não é. Eu acho que hoje em dia eu consigo limitar um pouco mais. Claro que a gente se magoa com comentário negativo, dependendo do que for a intensidade dessa negatividade. Mas a questão é tentar filtrar, porque nem todo mundo vai elogiar a gente. Nem Jesus agrada a todo mundo, né? Então acho que a questão é saber filtrar. E eu acho que é entender também a situação, porque eu lembro que quando a gente começou, principalmente a gravar vídeos, era algo muito diferente pra gente, a gente ficava muito desesperada. Até em alguns vídeos eu aparecia com a Aline, por ser da nutrição também.
E a gente falava muito rápido, a gente queria fugir logo dali da câmera, era desesperador. A gente tinha que gravar 20 vídeos para sair um bom. E aí a gente começou a buscar uma solução para isso. Por que será que a gente tá reagindo dessa forma, né? Se é algo que a gente quer fazer, que a gente quer evoluir, por que será que a gente age assim? E a gente começou a ver que, na verdade, a gente estava colocando muito o centro da atenção no eu, né? O como será que as pessoas estão me vendo? Será que eu estou me portando de uma maneira certa, pelo que as pessoas acham que é certo? Então, a gente colocava como um centro da atenção o eu, e, lógico, as pessoas que criticavam, a gente também voltava novamente para nós mesmos. E aí teve uma vez que eu lembro que a gente estava até chorando, conversando no WhatsApp, que foi bem difícil, assim, a gente estava bem chateada com o que a gente estava ouvindo. E a gente falou assim, mas a gente tem que mudar, a gente não é só sobre nós, né? A gente tem que pensar naquela pessoa que vai assistir. Se a gente conseguir ajudar uma pessoa ali do outro lado, ela aprender algo que vai mudar na profissão dela, na vida dela, isso já é de valor. Então a gente tirou o eu como centro da atenção e colocou naquele conhecimento, naquela transformação que a gente ia causar para as pessoas. Então a partir daí as coisas começaram a ficar mais leves, porque a gente olhava para a câmera, pensava na mensagem que a gente precisava passar e passava de uma forma muito mais natural. Né? Então a gente via até que algumas críticas que vinham era sobre, nossa, mas você não sabe falar, nossa, o seu nariz mexe quando você fala. Então, é um problema do outro. A gente viu que era um problema do outro, que às vezes, lógico, a gente tem sempre a melhorar, mas a gente tem que identificar, o outro critica, assim, mas muitas vezes é um problema do outro, não é um problema nosso, né? Vamos melhorar o que é possível, porque a gente tem controle. Hoje a gente tem mais de 5.000 alunas, né, Rafa? Então, isso pra gente é um peso tão grande, a gente tem tanta gente pra ajudar, tanta gente que gosta da gente, que tá ali porque realmente confia no nosso trabalho. Então, pra que dar atenção pra uma, duas pessoas que estão criticando? Então, é natural que exista, mas a gente tem muito mais gente a nosso favor do que contra. E, assim, tendo vivido isso, tendo passado por isso, tendo, de certa forma, vencido isso, que é uma batalha constante. Às vezes a gente é desbalanceado o tempo inteiro, dependendo do que é falado. Às vezes as pessoas conseguem, em inglês chama entrar embaixo da nossa pele, né, da nossa proteção. A pele como uma proteção, as pessoas entram under your skin, né, elas acham uma coisa que te deixa maluco. E geralmente isso acontece no casamento, né, sempre o marido sabe exatamente o que falar para a esposa para deixar ela muito brava. Os pais sabem o que falar exatamente para o filho para deixar muito bravo. E a audiência é esperta, ela descobre também os seus pontos fracos, os pontos de alavancagem, mas tendo vivido isso de uma maneira mais madura agora, você ainda recebe crítica dessas pessoas mais acadêmicas também ainda? Ou isso já passou? Boa pergunta. Não, porque elas ficaram para baixo agora, Érico. A águia voa, né? E aí não consegue mais alcançar. Os resultados falam por si só, né? Por si só, exatamente. Então hoje, por conta disso, eu até saí da faculdade que eu dava aula, porque não fazia mais sentido. Então, realmente, por questão financeira, uma questão profissional, para mim já ficou algo irrelevante. A gente vai ficar só com lançamentos. Exato. Mudou a minha vida, mudou a vida da Rafa. Virou a principal. E não é só isso, né, Érico? É todo um reconhecimento nacional, internacional, muitas vezes. Nós temos alunas de Portugal, da Argentina, e sem contar também as palestras que eu dou cada vez mais, sou chamada. Eu atendo ainda como nutricionista. Então, a agenda cheia, que é um reflexo disso também, e várias palestras que eu sou convidada. Então, eu acabei virando uma referência nacional. O quanto isso que é importante pra gente. Sem contar que a gente viu muitas pessoas que julgaram, que criticaram, hoje tentando entrar no mesmo caminho. Então, pessoas aparecendo lá no Instagram, que julgavam o blogueirinho aparecendo. É o que a gente mais vê hoje em dia.